Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Como vocês sabem, eu me chamo Priscilene e eu estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Essa semana nós vamos ver o romance, certo? E aí o romance é um gênero textual pertencente ao tipo narrativo. Então, o romance, ele sempre vai estar mais voltado à marcação do tempo, do enredo, a ambientação e também a questão dos personagens vão ser bem definidos, bem claros. Então, quando eu falo que o romance é da tipologia narrativa, é porque ele tem essas características da narrativa, porém, ele pode também descrever, ele pode também ter opiniões, então, ele pode ter tudo isso, mas predominantemente o romance é narrativo, certo? E aí ele tem uma proximidade com a realidade, né? Uma característica bem marcante desse gênero é isso, é que ele está bem próximo mesmo da realidade. E aí, por ele estar próximo da realidade, é que você vai perceber que algumas coisas que acontecem nas histórias romancistas, né? São coisas que você se identifica, coisas que você já percebeu na sociedade, porque tem esses traços da realidade. E vamos às características. É uma narrativa longa, por isso ela deve ser escrita em prosa, não só por isso, mas por se tratar de uma história que tenha muitos personagens, de uma história que tem essa proximidade com a realidade, né? Então, por se tratar de tudo isso, que o texto é escrito em prosa, é porque é que o texto é escrito também em capítulos, certo? E a organização desse texto, ela é em torno da trama. E o que seria a trama? Coloquei uma notinha de rodapé aqui para vocês. Sucessão de acontecimentos que constituem a ação de uma obra de ficção, ou seja, é a forma com que os acontecimentos vão ocorrendo naquela determinada história, certo? Então, quando eu falo em trama, eu estou falando na sucessão dos acontecimentos, né? E aí um detalhe aqui é que a linguagem ela é variável, mas isso depende de quê, professora? Isso depende do lugar em que a história está acontecendo, da ambientação, certo? O ambiente em que acontece a história, em que está se passando aquela história ali, é que vai permitir com que você perceba, com que você escreva a sua história de maneira mais formal ou de maneira mais informal, certo? Porque quem diz muito sobre a sua história é o ambiente, é o contexto, tá bom? E aí, por fim, ela pode ser uma história somente fictícia ou ela pode misturar a ficção com a realidade, pode fazer essa mescla, esse texto ficcional, mas com alguns traços reais. E aqui nós temos os tipos de romance. São vários, e aí eu vou tentar ser breve. Em alguns momentos eu vou ter que ler mesmo o que tem aqui na tela, porque é bem interessante. Nós temos o romance histórico, que é aquele que as ações são ambientadas em dado momento histórico, em dado evento histórico. Então, corresponde a um período histórico, porém é uma narrativa ficcional. Ou seja, eu vou fazer uma narrativa sobre uma história que aconteceu na Guerra de Canudos. É um exemplo, certo? Mas, professora, como é que a senhora sabe o que estava acontecendo na Guerra de Canudos? Eu não sei o que tem nos livros de história. Né? Então, eu posso criar a história de alguém que estava lá, porém essa história ser ficcional, certo? Apenas o que não é ficcional é o período histórico, que seria esse período que aconteceu a Guerra de Canudos. O romance regional, o nome já diz, né? Regional. Então,
tem essa questão da narrativa dizer respeito ao espaço caracterizado pelo meio rural, longe dos grandes centros urbanos, né? Falando mais essa questão dos costumes, das culturas de um povo, né? Em primeiro plano. Nós temos depois o romance de formação. Quando eu falo em formação, eu lembro muito da moral, né? Da formação moral, física e psicológica de um ser humano, né? Narra uma história de crescimento e amadurecimento de quem? Do protagonista. A história gira em torno do protagonista. E aí, falando em girar em torno de um protagonista, nós temos aqui o romance de ação. Como diz aqui o texto, ele possui uma trama complexa e a história é centrada nos desdobramentos da ação do protagonista. Então, nesse momento, o protagonista ele já era o centro das atenções. E nesse tipo de romance aqui que ele é mesmo. Então, os romances policiais, eles, como eu disse aqui, escrevi aqui para vocês, eles se encaixam perfeitamente nessa categoria, certo? Porque tudo gira em torno das investigações, certo? Depois nós temos o romance picaresco, o protagonista por um pícaro, isto é, um personagem de origem humilde, sem trabalho ou profissão fixa, que vive nas mais diversas ocupações para garantir sua sobrevivência, muitas vezes envolvendo-se em atividades escusas ou ilícitas. Quando eu falo em picaresco, eu estou falando daquelas pessoas, quando meu romance gira em torno daquelas pessoas que não têm uma visibilidade maior na sociedade, digamos assim. É aquela pessoa que é o anti-herói mesmo, então ele aprende as coisas na malandragem, na picaretagem. Então, o picaresco lembra o picareta, né? Que ele tem um embate muito direto com a realidade mesmo. Então, como eu digo aqui no finalzinho, a narrativa se constrói a partir de vários episódios vivenciados pelo protagonista, com a característica de possuir um tom bem-humorado. Então, essa questão da malandragem mesmo, certo? E aí, por fim, nós temos o romance autorreflexivo, também chamado de metaficcional. Caracteriza-se por inserir no texto colocações que dizem respeito ao próprio ato de escrevê-lo. Então, tem essa questão de que, além de ter aquela história do romance mesmo, né, tem a questão de o autor apresentar construções próprias, digamos assim, a respeito do seu texto que está sendo dito. Então, há uma presença ativa do leitor na construção textual e uma exposição das estruturas que compõem a narrativa, certo? Finalizando, nós temos o romance psicológico, que é centrado na consciência individual das personagens. Então, em lugar de um narrador externo e onisciente, envolve-se a história a partir do olhar e da interioridade de uma ou mais personagens. Então, psicológico é aquela questão que o narrador, ele não é apenas externo, ele também participa, ele também está por ali, ele também dá suas impressões sobre o texto, sobre o que está sendo dito. É aquela vez que você acha, mas aqui é a consciência do personagem tal que está falando, né? Então, isso caracteriza muito o romance psicológico, certo? Então, agora com você.